Tá em toda a mídia nacional. É Flamengo, o jogo esperado para todos, né, meu? Hoje tem Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã lotado, mais de 63 mil ingressos já vendidos. Olha como vai ser esse jogo. Em 11 confrontos, o Flamengo tem 11 vitórias e hoje não vai ser diferente, que é o que a gente precisa de no mínimo 1-0. Já ajuda bastante. Vamos ver aqui. E os créditos de imagem correspondente aos cortes se encontra abaixo, o link lá em destaque e vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando o like para ajudar a gente a levar o canal e assim subir bastante. Vamos lá, o Flamengo tem retornos de Alan, Gerson, Wesley, Pedro, mas vamos ver tudo isso aí agora. A fase de grupos não está sendo do jeito que o torcedor rubro-negro imaginava. Alguns tropeços colocaram em risco a classificação. Mesmo assim, o Flamengo chega à última rodada, dependendo apenas de si para avançar para as oitavas de final e com chance até de ser o primeiro colocado. Uma vitória mais tarde sobre o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã garantiria o time de Felipe Luiz nas oitavas de final. Em caso de derrota do Central Córdoba para a LDU em Quito, o Fla pode até ser o primeiro colocado. Para isso, além de ganhar, precisaria se manter com o saldo de gols melhor que o dos equatorianos, que atualmente tem um gol a menos. A torcida entendeu a importância da partida e mais de 60 mil pessoas são esperadas no Maracanã. A boa fase também joga a favor. Já são 6 partidas de invencibilidade, sendo 4 vitórias e 2 empates. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho. Felipe Luiz vai poder contar com retornos importantes. Gerson, que sentiu o joelho diante do Palmeiras, conseguiu treinar e deve ir para o jogo. Alan, recuperado de uma lesão muscular na coxa, também volta a ser uma opção, assim como Wesley, que cumpriu suspensão no último fim de semana. No ataque, Pedro tem chance de começar entre os titulares. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na defesa, Everton Araújo ou Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. O time que briga com o Palmeiras pela liderança, briga mais diretamente, né? Está em segundo lugar ali, acabou de vencê-lo, que foi o Flamengo. Não está nessa situação tranquila na Libertadores, não. Né? Tem, assim como a gente disse hoje do Botafogo, ontem do Botafogo. Precisa ganhar um jogo no qual é favorito, né? E talvez seja mais favorito contra o Deportivo Táchira do que o Botafogo era contra a Laú. O Laú tinha ganhado o jogo lá, né? O Deportivo Táchira não ganha de ninguém, né, gente? Não ganhou do grupo. na Libertadores. Nesse ponto, é o time zerado. 0 ponto. É o único da competição zerado. Vou até confirmar aqui, mas eu acho que é. Então, assim, é mais do que esperada uma vitória do Flamengo hoje, né? Sim, é o ainda mais natural. do que já era esperada uma vitória do Botafogo ontem. É o caminho natural. O Táchira é o único zerado mesmo, confirmado. Time favorito, né? O Flamengo favorito para vencer a partida de hoje contra o Deportivo Táchira, que é o saco de pancadas do grupo. Mas esse grupo vai reservar algo interessante, porque tudo pode acontecer, né? O Flamengo pode ser primeiro ainda, né? Pode. Por uma questão de saldo de gols. Sim. Precisa que a LDU vença o Central Córdoba para que haja um empate, caso, né, o Flamengo também vença o Deportivo Táchira, haja um empate triplo em 11 pontos e aí a coisa vai para o saldo de gols. Depende de o Flamengo fazer mais gols no Táchira do que a LDU no Central Córdoba. Uma curiosidade? Algo também bem razoável de acontecer né? Momento Você Sabia? A última vez que Deportivo Táchira e Flamengo se encontraram no Maracanã foi em 1991 e o Deportivo Táchira ainda se chamava Atlético Táchira. O Flamengo venceu por 5-0, 2 gols do Marcelinho, um do Gaúcho, um do Zinho e um do Marquinhos. O detalhe, um jogador do Flamengo, apenas um jogador do Flamengo era bebê. Quando esse jogo foi realizado em abril de 91. Bruno Henrique. Os outros não tinham nem nascido? Todos os outros não tinham nem nascido. Que loucura. E parece que foi ontem, Marcelo. Rapaz, parece que foi ontem. Bom, o Flamengo... Estava até olhando aqui qual é o confronto da próxima rodada, né? Porque o Flamengo está envolvido nessa briga
com Palmeiras e Cruzeiro pela primeira colocação, pega em casa o Fortaleza, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Está em 16º lugar, é um começo de temporada todo atrapalhado. Mas não dá para também ficar negociando muito a escalação, não, né? Entra em campo hoje muito favorito, só que precisando da vitória. Sim. Entrar com força máxima, gente. Precisa ser tudo bem pensado. Dentro do que tem à sua disposição. Nosso campinho até aí, inclusive com a recuperação do Gerson, não é? Sim. Foi diagnosticado. Ele saiu segurando o joelho, a gente olha. Pô, eu achei que era a gente não faz diagnóstico aqui, sim, né? Claro. Ninguém aqui é charlatão que fala, olha aí, vai ficar não sei quanto tempo fora. Mas a gente sempre se lembra de outros casos. Quando o jogador sai assim, pode ser. Ainda mais joelho, né? Joelho, mas... Força máxima no jogo de hoje, para quem sabe conseguir uma sonora goleada. O Flamengo é favorito, tem condições de golear sim o Tátira e classificar sem muita dor de cabeça, né? Se complicou, bem verdade, no decorrer da trajetória na Libertadores, mas o jogo de hoje é decisivo e o Flamengo é muito favorito, muito favorito. 4 dos 5 convocados, se esse campinho se confirmar no anúncio da escalação, convocados pelo Ancelotti, estarão em campo com o professor na arquibancada. Com o professor, olhando, né? Já anunciou que vai. Vini Júnior também vai, né? Vai. Provavelmente os dois estarão juntos lá no Maracanã. O Flamengo é o time com mais jogadores convocados na primeira lista do Carlo Ancelotti. Foram 5, 2 do PSG e todo o resto só tem 1. Olha quantos outros escudinhos ali com um jogador só. Que foi uma manobra inteligente do Ancelotti. E eu não guardei. O GE. Globo deu outro dia. Qual foi a última vez que o Flamengo teve 5 convocados? Foi na Copa América de 89, alguma coisa assim. Eu li a matéria. Mas, enfim, fundamentalmente, eu acho que foi uma convocação... 79, Gilmar. 70? Cláudio Coutinho. 79, é isso aí. Falando do Flamengo, eu acho que é um jogo, com sinceridade, para o Flamengo vencer, mostrar autoridade, classificar em primeiro, porque eu acho que é plenamente... O desenho, eu acho que ainda é favorável ao Flamengo. O Flamengo classificar em primeiro, e aí o Flamengo ir para as oitavas de final... para o mata-mata das oitavas de final, realmente assumindo a condição de um dos favoritos para a conquista do título. Porque o Flamengo é Flamengo, River Plate, Palmeiras e Botafogo. Para mim, são os 4 times que vão chegar com essa banca. Com essa banca, exatamente, para a fase de mata-mata. O Flamengo tem um problema para passar em primeiro lugar, né? Qual é o problema? A ruindade da LDU. Não dá pra confiar na LDU assim. Mas joga em casa, né? Atropelar o Deportivo Tátira. Mas joga em casa. Em casa, na altitude. Vai. Esses são os aliados, né? A ruindade do time é o inimigo. Hoje, hein, às 9h30 da noite, o Flamengo tentando confirmar sua vaga para a próxima fase da competição, com a nossa transmissão aqui da ESPN, claro. Com ele, Pedro Henrique Torres. Valeu, pessoal. O Flamengo vai a campo pela Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, contra o Deportivo Tátira. E não tem conversa, tem que vencer a partida para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado no grupo C, tem 8 pontos, está acima da LDU pelo saldo de gols, que tem os mesmos 8 pontos. O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos, então o Flamengo tem que vencer e aí torcer, quem sabe, para a LDU em casa, na altitude de Quito, vencer o Central Córdoba. Se o Flamengo fizer um bom saldo de gols, pode até sonhar com o primeiro lugar do grupo, quem sabe, mas se o Flamengo empatar, tropeçar no Maracanã, aí vai ter que torcer mesmo para o Central Córdoba vencer a LDU na altitude de Quito para avançar em segundo lugar do grupo. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz tem aqueles problemas tradicionais para a partida que já vem sendo bem comuns nos últimos jogos. Lesões musculares, o Alan e o Pulgar estão em recuperação já na fase final, mas não sabem se podem enfrentar ainda o Tátira no Maracanã nesta quarta-feira. Estão sendo preparados, talvez no fim de semana contra o Fortaleza. O Alan, que tem maiores possibilidades. O De La Cruz entorce no joelho esquerdo fora, só para o Mundial, assim como Plata, edema no joelho direito também fora, só para o Mundial.
Então o Flamengo trabalhando com esses jogadores. O Gerson, inflamação no joelho esquerdo, sofreu ali depois de um escorregão no jogo contra o Palmeiras no último fim de semana. Também a dúvida para essa partida, quem sabe, uma possibilidade aí, mas o Flamengo trata direito do jogador, tem um jogo importante contra o Fortaleza no fim de semana e tem o Mundial de Clubes, também não quer agravar nenhum tipo de problema do seu capitão, o camisa 8. Ali no meio de campo, o Everton Araújo, o Varela, quem sabe, pode atuar no meio como aconteceu contra o Palmeiras, e o Wesley volta à equipe depois da suspensão no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, hein? O Rafael Marques está conosco de volta ao Rio de Janeiro. O Ancelotti deve ir para o jogo aí hoje, né, Rafa? Imagino que sim, né? Tem uma programação já estabelecida de jogos que ele vai acompanhar de perto, Bruno, mas hoje o Flamengo em campo, vários jogadores que ele convocou do Flamengo, 5 estão relacionados, alguns nem serão titulares, inclusive, como o caso do Danilo, mas o Flamengo faz um jogo decisivo, fundamental, porque a Libertadores é sim a grande prioridade da temporada, e uma vitória classifica o Flamengo, porque a partida entre LDU e Central Córdoba, lá em Quito, acaba que um interfere diretamente no resultado do outro, e só um dos dois poderá passar se o Flamengo vencer o Deportivo Táchira, a pior time da chave, nenhum ponto ganho. São 11 vitórias do Flamengo contra times venezuelanos na história da Libertadores em 11 jogos. Sequer empatou até hoje o Flamengo contra times daquele país. Não vai ser hoje à noite que isso vai acontecer. A expectativa de público supera a casa de 63 mil torcedores. A venda antecipada registrou 59 mil ingressos comercializados. O Wesley volta à lateral direita. Gerson saiu da batida contra o Palmeiras preocupando, mas ontem treinou e está confirmado. E o Flamengo com mudanças para o jogo dessa noite. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro como titular, e aí a dúvida do lado esquerdo, Cebolinha ou Bruno Henrique. Igor Dorileu para falar do Malvadão. Muito boa tarde, Dori! GV, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. É isso, hoje o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira da Venezuela mais tarde aqui no Maracanã, dependendo apenas de si para se classificar para as oitavas de final da Libertadores, podendo até na projeção mais otimista passar na liderança. Para isso acontecer, precisaria que a LDU derrotasse o Central Córdoba em Quito, mas não ultrapassasse o Flamengo no saldo de gols. Atualmente os equatorianos têm um gol a menos. Na projeção mais pessimista, o Flamengo pode avançar até com empate, mas nesse cenário a LDU não poderia vencer o Central Córdoba lá na altitude de Quito. Bom, o Flamengo chega num momento bom, vem de vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, uma partida importantíssima no último domingo, não perde há 6 jogos, foram 4 vitórias e 2 empates, e até por isso, para hoje os ingressos estão esgotados, mais de 60 mil torcedores estarão mais tarde aqui no Maracanã apoiando a equipe. Falando um pouquinho sobre o time, o Felipe Luiz vai contar com retornos importantes. O Gerson, que teve um problema no joelho na partida contra o Palmeiras, voltou a treinar, deve ser relacionado. Quem também volta é o Alan, recuperado de uma lesão muscular na coxa, e o Wesley, que estava suspenso dessa partida do fim de semana, retorna à lateral direita. Há ainda a possibilidade do Pedro começar jogando, assumir lá como centroavante o Flamengo, que enfrenta o Deportivo Táchira, que não somou ponto ainda e não tem mais nenhum objetivo. Então é uma ótima oportunidade para o Flamengo não só se classificar, mas quem sabe avançar na primeira posição, GV. Muito bem, Igor Dorileu, obrigado pelas informações. Flávio Amêndola e Fernandão, quero um breve panorama sobre o Malvado. O Flamengo tem a obrigação de vencer, o Flamengo vai vencer e o Flamengo vai se classificar em primeiro do grupo. Sabe por quê? Por quê? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha o que ele fez. Olha o que o Filipinho fez. Olha lá. Wesley, seleção. Léo Ortiz, seleção. Léo Pereira joga muito. Alexandre, seleção. Rossi parece que vai ser convocado. Gerson, seleção. Everton Araújo daqui a 4, 5 anos está brigando. Luiz Araújo. Arrascaeta, seleção. Cebolinha, melhor jogador da América 19, seleção brasileira também. E Pedro, quando tiver bem, vai brigar por seleção. Aí vem o técnico Filipinho, que tem potencial para um dia ser treinador da seleção. Aí você vem me falar que o Deportivo Táchira no Maracanã e o Flamengo não tem obrigação, Fernando Santos? Não, o Flamengo tem total responsabilidade de vencer, e eu acho legal, GV, o Gerson tá nessa pré-escalação aí, cara, porque ele saiu do jogo com uma dor no joelho, a gente não sabia o que poderia ter acontecido. Ele teve uma inflamação, o Flamengo divulgou depois. E aí o Gerson já em campo nessa pré-lista, a gente fica feliz. E é um Flamengo forte, GV, um Flamengo muito forte, que sabe da responsabilidade. E por mais que eu não seja fã nem adepto da obrigação, vem para vencer e vai macetar. Bom, é isso aí o vídeo. Você vê que a mídia
brasileira só fala Flamengo e Deportivo Táchira. Tem que ganhar lá dentro do Maracanã. É só isso mesmo. Pensar no pior caso. É um empate. Só que tem que torcer pro Central Córdoba ganhar da LDU. Aí beleza. Mas a gente faz 1-0, já tá consagrado. Vai depender lá da LDU e Córdoba em questões de primeiro ou segundo. Por quê? Se a LDU fizer 2, ela já assume a segunda posição e a gente fica com 3 de saldo. A gente fica em primeiro. Mas se fizer só 1, quem fica em segundo é o Central Córdoba e a gente em primeiro. Mas, a gente vai meter 3, que é o que eu já falei. Se for menos do que 3 gols, eu nem comemoro o jogo do Flamengo. A classificação sim, mas o jogo não. E a escalação é isso aí, é pra frente, porque a gente só vai ter meio campo para jogar. Porque o Deportivo Táchira vem para jogar atrás, do meio do campo para trás. Ele não tem nenhum objetivo hoje a não ser fazer o turismo no Rio de Janeiro e jogar contra o Flamengo no Maracanã, que é o time badalado do momento, do mundo e da América do Sul. É isso aí. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se você gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando o like para elevar o nível do meu canal e o vídeo subir bastante. A gente agradece. Compartilha, comenta mesmo, porque vai ser recíproco da minha parte. Qual vai ser seu placar com relação ao jogo? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.